Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria, final de domingo, termos esse encontro tão especial. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e todos os domingos, às 20 horas, nós abrimos os nossos lares, convidamos Jesus para fazer parte desse momento tão especial que é o Evangelho no Lar. E nós aproveitamos para cumprimentar os amigos que vão chegando. Boa noite, Sônia Gomes. Sônia Gomes, seja muito bem-vinda. Agora eu fiquei na dúvida se é a Sônia Gomes a minha irmã ou se é outra pessoa, porque como o celular fica um pouco distante, Sônia Gomes, eu tenho uma irmã chamada também Sônia Gomes. Da Rocha? Então, mas eu acho que é isso mesmo, Então, porque isso mesmo. então é a minha irmã que está aí, seja muito bem-vinda. E nós aproveitamos para cumprimentar os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, neste momento, nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, convidamos vocês a colocar o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, também receberemos dos benfeitores amigos o passe magnético espiritual. Então, coloque a sua água. Aqueles que vão nos assistir depois, também façam isso com muita fé, com muita confiança, porque para Deus a contagem do tempo é diferente. Vocês podem, às vezes, nos assistir amanhã, daqui uma semana, daqui a um ano, não importa. Os emissários divinos estarão a posto para auxiliar a cada um, mesmo aqueles que nos assistirem hoje. Depois, se quiserem rever esse encontro, façam também com toda essa fé, com toda essa confiança, porque os benfeitores estão, em nome do Cristo Jesus, prontos a nos auxiliar. Boa noite, Geraldo Rodrigues, sejam muito bem-vindos. Geraldo dando boa noite a todos que estão nesta corrente de luz. Que possamos ter uma noite maravilhosa de reflexões, uma ótima semana, com muito aprendizado, amor incondicional, luz, harmonia, saúde, perseverança. Que assim seja, Esse é o Geraldo. cardápio perfeito, né? Que assim seja, Geraldo, isso é muito bom. Nós nos reunirmos com essa fé, com esse desejo de estarmos conectados aos emissários do bem. Faltam apenas 2 minutinhos para as 20 horas. Nós aproveitamos para lembrar a vocês que nós estamos no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem desejar acompanhar junto conosco, peguem os seus evangelhos, abram no capítulo 3. Qual é o item mesmo, Roberto? Item 11, hoje, né? Vamos para o 11. É o item 11, capítulo 3, item 11, para que a gente possa fazer esse evangelho juntos. Então, quem desejar, já providencie os seus evangelhos. Já tem um subtítulo, né, Leila? Porque o capítulo é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O subtítulo é Classificação de Mundos ou Mundos... É a continuidade dos mundos inferiores e mundos superiores. Sim. Instruções dos espíritos, até aproveitando para lembrar, porque aqui é um resumo do ensino de todos os espíritos superiores que Kardec faz. Ele faz um resumo desses ensinos e ele vem falando como são esses mundos inferiores e os mundos superiores. É interessante porque isso que a Leila acabou de dizer é uma prova por si só robusta
de que não houve uma pessoa conceber o Espiritismo. Foram os espíritos que ditaram para Kardec, que teve a sabedoria de codificá-lo, quer dizer, dar uma formatação de maneira didática, para que nós aprendêssemos ou entendêssemos com mais facilidade. E lá atrás também teria sido sugerido que era religião, ao invés do Espiritismo, seria a religião dos espíritos, só que eles declinaram. Aí ficou o Espiritismo mesmo. Então, amigos, exatamente 20 horas, nós vamos abrir aqui um livro de mensagens para iniciar o nosso Evangelho no Lar. Abrimos aqui na mensagem 165, do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. E a mensagem 165, o título da mensagem é Assim Como. Essa passagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 21. E é Jesus que assim se pronuncia. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vejam o que Jesus fala e João nos traz. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Emmanuel faz o seguinte comentário: todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino, fê-lo nascer na manjedoura singela, deu-lhe trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação, com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe vida frugal e simples. Não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais. Vejam, Emmanuel vai comentando esse pequeno trecho da mensagem de Jesus, que está em João, no capítulo 20, versículos 21, dizendo: todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. E ele diz que Deus, o Pai, não inspirou a Jesus vida frugal e simples. Não lhe, ou melhor, que Deus inspirou-lhe vida frugal e simples. Não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais. Conduziu-o ao serviço ativo, no bem de todos. Inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados. Enviou-o ao círculo de pecadores contumazes. Induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Prossegue Emmanuel. Olha, André Luiz Rosa, meu amigo, há quanto tempo! Um abraço muito carinhoso para você, seja muito bem-vindo. Tem outras pessoas aqui que depois eu vou cumprimentar, mas fiquei emocionada, tantos anos que a gente não se encontra. É verdade. Muito Então, Emmanuel prossegue na mensagem 165 do livro Vinha de Luz, dizendo, com relação a Jesus, fê-lo ensinar o bem. Deus fez com relação a Jesus. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior
na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino. E nesse padrão, podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo, nas mesmas normas. Vejam, amigos, vamos prestando atenção nos comentários de Emmanuel. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. A mensagem 165. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21. A mensagem 165 do livro Vinha de Luz. Vejam como que Emmanuel nos transmite essa mensagem, mostrando que nós que nos professamos espíritas cristãos, ou simpatizantes, ou simplesmente cristãos, não podemos esperar vida de facilidade. Deus não facilitou para o seu Filho amado, quanto mais para nós, que ainda temos tanto a evoluir. Irmãos, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, realizando mais esse Evangelho no lar. Com gratidão, nós iniciamos e pedimos, Senhor Jesus, esteja presente em nosso lar, em nossas vidas, toca os nossos corações. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes do Roberto dar continuidade, nós vamos aproveitar também e cumprimentar aqui a Ana Eliane, a Rita de Cássia, a Maria Dolores, a Mônica Pascoal, Marcos Teixeira, e a todos esses amigos, amigas, sempre que estão aqui conosco, fazendo parte da família do SEAC de Olambra. É uma alegria muito grande, e nós vamos agora iniciarmos o nosso Evangelho. Eu vou pegar aqui o meu Evangelho, e capítulo 3, item 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Roberto, com a palavra. Muito obrigado, Leila. Queridos amigos, queridas amigas, aqueles que compartilhamos sempre esse nobre horário, que é onde nós franqueamos as nossas vivendas, as nossas casas, os nossos lares, para a visita do nosso Mestre Jesus. E até apoiado no que a Leila acabou de ler, a mensagem de Emmanuel, sobre dissertando sobre o tema da mensagem, aliás, do registro evangélico de João. E o que a gente percebe é o carinho, é o amor, é aquele conselheiro paternal que Emmanuel foi durante todo o tempo aqui, enquanto esteve entre nós, Chico Xavier. Então, isso aí faz com que seja perenizado, eternizado a sua mensagem. E a gente, naturalmente, temos que aproveitar disso, né, queridos? Aí, na sequência, então, que a Leila já colocou, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, é o título, e estamos, então, estamos apreciando o registro feito por Kardec, que, na verdade, é uma transcrição da mensagem dos espíritos superiores, os espíritos instrutores, que são aqueles que vieram deitar luzes nas noites muito sombrias da nossa humanidade odierna. Mas, então, lá no capítulo referido, no item 11, os benfeitores espirituais nos dizem: no vosso, ele se refere ao nosso orbe, né? Nossa casa planetária, a Terra, no vosso
Precisai do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, referindo-se então a outras casas planetárias, né? Não há necessidade desses contrastes. Que maravilha, né? A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporciona uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Então, é esta realidade que é plasmada, melhor, que é contextualizada pelos benfeitores, nos coloca num plano de relativização, quando nos diz que nós precisamos das trevas para valorizarmos a luz, da doença, apreciar a saúde, e da noite para apreciar a luz, enfim. Então, lá não existe essa dualidade nos chamados mundos felizes, os mundos superiores, porquanto lá não existe a predominância do mal, mas é o bem. Claro que nem todos que lá estão são espíritos perfeitos, mas já fizeram por merecer o convívio destes e com eles aprenderem. Às vezes a gente fala assim, a nossa luta terrena é muito árdua. Parece que o mal tem eternidade, ele nunca acaba. Não é verdadeiro. Como a Leila também lembrou, né? Deus tem um instrumento, uma ferramenta fabulosa, que aí seria o Deus, na mitologia grega, o Cronos, Deus Cronos, quer dizer, o Deus do tempo. Mas o Deus, aquele que nos criou, sabemos que o relógio dele não tem ponteiro. Então, não mede o tempo da nossa casa planetária, de uma vida, uma existência, porque a vida, ela não deixa de existir, apenas muda de planos, né? de relativização, porque nós estamos vivendo, experienciando, é uma existência em que nós estaremos sendo provados, estaremos sendo colocados em contato com os maus, para que eles aprendam conosco, com o bem, e não o contrário, porque o bem jamais será seduzido pelo mal, porém, o mal sim, quando espelhar que toda a carga de maldade, de hediondez que eles carregam, não nos transformarão para ficar iguais a eles, eles acabarão por perceber as nossas virtudes. Então, é assim que evoluímos. Então, aí os maus, fechando já esse parágrafo, diz: os maus lá não têm acesso. E a gente pode ficar se perguntando também, mas como é que funciona isso? Será que existe um guardião aqui você não entra e tal? Não, gente. É interessante refletirmos, porque quando os benfeitores dizem que no nosso mundo, no nosso planeta Terra, nós precisamos do mal para sentir o bem, não é que seja um determinismo divino, é pelo nosso nível moral e espiritual. À medida que nós vamos caminhando nessa busca da nossa perfeição como espíritos imortais, não há necessidade. Nós poderíamos estar num planeta que já não passaria mais por essas necessidades, por essas dores, pelas doenças, pelas forças da natureza que trazem tanto estragos ainda. Agora mesmo, nós estamos passando aqui no Brasil esse calor terrível, dizendo que é o maior calor que nós vamos passar agora nesses dias, comparando até com o Vale da Morte, que é um lugar terrível, tenebroso, muito quente. Mas por que tudo isso? Ainda pela nossa falta de cuidado, pela nossa invigilância. Nós estamos nesse nível, nós não precisaríamos do mal, mas nós é que ainda buscamos esse mal. Mas quando vem aquele refresco, aí a gente fala, nossa, ai, que coisa boa. A prova disso
essa pandemia, que ainda não acabou completamente, e nós pensamos, nossa, agora sim, agora a humanidade vai mudar. E quando a gente percebe, as pessoas continuam fazendo, muitas delas, fazendo as mesmas coisas. Países se guerreando, se matando, a maldade, o egoísmo, o orgulho ainda presente, mesmo depois de todo esse teste que nós passamos. Mas não precisaria. Depois disso, eu acho que era assim. Poxa, agora a humanidade vai dar um salto quântico. Mas não, deu um pulinho, acho que de 1 centímetro só. Então, aproveitando, cumprimentando também a nossa querida Tassimara Síria. Seja bem-vinda, Tassimara. Ok, Leila, muito obrigado. Na sequência, aí também os benfeitores dizem isso, ou seja, o que nós vimos ainda há pouco, isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Então, o ser humano, ou seja, esse espírito encarnado na humanidade terrena, ele, com requintes de muitos detalhes, eles conseguem reproduzir os tormentos do inferno. Mas como ainda não conhecem, em sua imensa maioria, deve ter alguns gatinhos pingados, muito pouquinho, que já conhecem. Então, eles não conhecendo as delícias dos céus, eles não podem reproduzi-las, né? Não há ainda essa engenhosidade, a criatividade do espírito humano para reproduzir em sua integralidade. Daí, nós recebemos, e com essa parcela, até por misericórdia divina, dessas revelações que nos vêm de mais alto. É interessante, é bom sempre frisar, porque às vezes podem companheiros que vão nos assistir, porque esses que já estão sempre conosco, já e que são espíritas já de longa data, já têm esse conhecimento, mas é sempre bom a gente esclarecer. Porque isso aqui que o benfeitor está dizendo é de uma maneira simbólica, quando ele diz que o espírito humano, que nós, a humanidade, nós temos essa condição de pintar os tormentos do inferno. Tem inclusive aquele livro Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. Que fala, né, relatando o inferno. Mas nós sabemos que o inferno não existe. Isso é um simbolismo. Existem, sim, regiões no mundo espiritual ainda muito pesadas, muito densas, de muito sofrimento, como aqui na própria Terra. Às vezes a gente está vivendo, entre aspas, num verdadeiro inferno, dependendo da situação, uma enfermidade grave, um abandono, uma solidão, um desemprego. Então, a pessoa pode estar sentindo-se como se ele estivesse num tormento muito grande. Então, quando o benfeitor fala que nós temos a facilidade de pintar o inferno, mas não conseguimos imaginar como seria o céu, da mesma maneira, temos também que ver isso de uma maneira simbólica, porque o céu também, às vezes, como é retratado até por outros companheiros de outras religiões, para nós espírita, não é esse céu que a gente vai ficar lá de asinha de anjo e em cima de uma nuvem. Não é nada disso. São regiões do mundo espiritual que nós, dependendo da forma como agimos agora, ao desencarnar, ou nós vamos para uma região mais densa, mais de maior sofrimento, ou a gente vai para uma colônia espiritual aonde nós nos sintamos como sendo um céu. Eu até vou falar um pouquinho. Aonde nós moramos aqui em Olambra, as pessoas que vêm nos visitar geralmente dizem o quê? Isso é o paraíso, isso é o paraíso. Então, é uma maneira simbólica, não é? Nós não estamos aqui no paraíso, estamos dentro do planeta Terra. Mas como é uma cidade muito agradável,
um ambiente muito gostoso, as pessoas dizem, nossa, vocês moram no paraíso. Então, seria mais ou menos isso. Mas, Roberto... Obrigado, Leila. E, de vez em quando, sentimos o mesmo calor que nos lugares menos ou um pouco mais movimentados, aliás, tem, né? Só para nos lembrar, olha, aí é apenas um arremedo, né? Uma leitura em escala menor das bem-aventuranças, né, que reina nas esferas planetárias superiores. Então, na sequência, nós vamos já para encerrar, Leila. Uhum. Muito pouquinho hoje, né? Mas está bom. Estava no horário, aí encerramos o item 11, né? E na sequência ainda eles nos provocam, né? Os espíritos nos provocam, dizendo assim, mas por quê? Porque, sendo inferior àqueles que aqui habitamos, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. Mas, à medida que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ele está atrás. É uma página virada, né? Então, quando nós galgarmos esse degrau evolutivo, e vai ser com passadas bem lentas, viu, gente? Não precisa estugar mais o passo, né? Acelerar, não. É devagar mesmo, porque as virtudes, às medidas que nós vamos incorporando-as ao nosso modus vivendi, à nossa rotina diária, é que nós, então, muitas vezes, no início com esforço, mais adiante torna-se natural. É por isso que, normalmente, quando nós empenhamos uma parcela do nosso esforço em direção àquele que está em condições de inferioridade moral, porque ainda tem muito a que trabalhar para sufocar ainda a sua selvageria, os seus instintos primeiros, então nós nos empenhamos, é esforço, e também nos causa muito mal. Vamos assumir que o contato com uma pessoa ou um espírito encarnado ou desencarnado é muito doloroso. Então, mas esse esforço é que nos credenciará um dia habitarmos essas esferas elevadas, né? Agora, eu acho que ainda dá para a gente ver o item 12, porque o item 12 é bem pequenininho. Eu não tenho essa lâmina aqui, não. Eu vejo aqui. Mas 12. Antes da gente ver também o item 12, que ele é bem pequenininho, até para que a gente faça uma comparação que o benfeitor colocou. Se nós nunca fomos a um mundo superior, é difícil a gente ter uma noção. E a gente imagina, assim, uma pessoa que nasceu na Idade Média, ou que nasceu mesmo há 200 anos atrás, ou até há 100 anos atrás, como que ele ia conseguir imaginar o planeta 300, 400 anos, 100 anos depois? E aí eu me coloco também nisso. Como que nós vamos conseguir imaginar o nosso planeta Terra daqui a 100, 200, 300, 500 anos? Nós ainda não temos condições, porque nós ainda não chegamos lá. O passado é fácil da gente saber como era, porque, inclusive, tem os registros da história. Mas o futuro, a mesma coisa. Como que nós que estamos no planeta, ainda de um nível de bem principiante na evolução, vamos conseguir compreender? Eu até vou aqui concluir aqui para o Roberto, já que o item é pequenininho, o item 12, porque nós vamos, inclusive,
Ao vivo tem dessas coisas, né? Ok. Aqui não, aqui não. Aqui já estamos. Ok. Fecha aí, ó. Uhum. Eu não sei o que aconteceu, que não sei se vocês continuaram nos assistindo, mas deu uma falhazinha aqui pelo Facebook, então eu vou voltar aqui rapidinho explicando que nós estamos, vamos ver, obrigado, voltou. Isso, obrigado. Então, vamos encerrar também vendo o item 12 do capítulo 3, porque aí nós encerramos o subtema aqui, que são mundos inferiores e mundos superiores. Vai acabar saindo de novo. Fecha aqui. Ó. Não. Fecha lá. Pode continuar. Não, mas aí vai. Eu quero visualizar ali. Uhum. Então, os benfeitores encerram dizendo: entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. É lógico, Deus não iria criar mundos que já fossem superiores e mundos inferiores. A obra da criação, Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, a criação ela é constante. E à medida que os mundos vão surgindo, eles vão surgindo naquele mesmo nível de simplicidade até adquirir a perfeição. Uns planetas vão desaparecendo, daqui a, acho que uns 2 bilhões de anos, o nosso planeta vai desaparecer também, mas Deus não privilegia ninguém. É isso que os benfeitores estão dizendo. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos, no lodaçal da humanidade. Então, amigos, vejam, compete a cada um de nós fazermos esse trabalho. Não podemos delegar para ninguém. Cada um tem que fazer a sua parte. Se queremos um planeta pacificado, harmonizado, feliz, aonde já não exista mais fome, aonde já não exista mais esse calor nos sufocando, precisamos cuidar da natureza, do planeta, dos animais, cuidarmos de tudo, cuidarmos de nós próprios, para que a gente possa contribuir, porque Jesus conta conosco. Eu sempre falo isso. Jesus coloca: a seara é grande, o trabalho é grande, os trabalhadores são poucos. Ele conta conosco. Então, não vamos esperar que o outro faça, que o governo faça. Não, cada um vai fazer a sua parte para que a gente possa transformar o nosso planeta o mais rápido possível. Aproveitando, mandando um abraço para a vovó Eudócia. Tudo bom, Eudócia? Mande fotos do meu netinho aí, que eu também adoro ver a foto dos meus netinhos que vão nascendo para a gente curtindo junto. Boa noite, Sandra Fernandes. E que os netões não fiquem ciumados, né? Então, Sueli, eu acho que o Roberto clicou aqui alguma coisa, por isso que deu esse problema. Mas, então, vamos encerrar, convidando todos vocês, quem ainda não colocou seu copinho ou a sua garrafinha de água, providencie. A água é um complemento para o nosso refazimento. A água magnetizada, ela cuida tanto do nosso corpo físico quanto do nosso espírito. Então, coloquem a sua água com muita fé, com muita confiança, e vamos juntos. Para aqueles que têm, neste momento, uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia.
A Rita pulou pro Instagram, mas agora o Facebook voltou, Rita. Mas, então, quem está precisando mais, agora abra os seus corações com muita fé, com muita confiança. Mas quem sente que tem condições, vamos fazer agora uma grande rede de doação. Jesus conta conosco. Vamos oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os emissários divinos vão se utilizar de nós, das nossas vibrações, do nosso amor, e vão auxiliar. Pedro, o apóstolo, ele nos ensinou: o amor cobre a multidão de pecados. Então, através do nosso amor, nós podemos muito. Então, amigos, convido todos vocês agora. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir essa presença divina em nossas vidas. Os benfeitores, os nossos protetores individuais, anjos guardiães que estão sempre conosco. E com gratidão a Jesus e a Deus nosso Pai, unidos a essa falange de espíritos iluminados, nós vamos vibrando muito amor, muita paz, muita harmonia. Vamos visualizando o nosso planeta se iluminando. As sombras que se encontram sobre ele vão se dissipando, porque a luz, o amor, é muito mais poderoso do que as trevas. Um fósforo que se acenda na escuridão, já não há mais a escuridão total. Nós já conseguimos visualizar. E nós vamos vendo o nosso planeta se iluminando. Os benfeitores se unindo a nós. Os governadores espirituais de cada nação. Juntos nós fazemos uma grande corrente de transformação para que o nosso planeta caminhe para um planeta de regeneração, onde o amor, a fraternidade, a paz já se manifestam. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme já não são tão presentes. A violência, a maldade, as intrigas quase já não existem. E nós vamos vibrando para que esse planeta chegue o mais rápido possível, pacificando todas as nações, pacificando os lares, harmonizando as famílias. E nós vamos juntos com cada emissário divino, vibrando muito amor, muita proteção, muita paz, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e onde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, gotículas de amor vão sendo depositadas em seus corações. E uma vibração diferenciada, um refrigério se manifesta nos corações angustiados e aflitos e enfermos. E nós vibramos e confiamos, porque Jesus confia em nós. Ele disse: tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. E com muito amor, com muita disposição, nós vibramos e confiamos como trabalhadores do Cristo na mudança planetária. Vamos também oferecendo do nosso magnetismo para a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares. Nós vamos vibrando, nós vamos oferecendo do nosso magnetismo para magnetizar tudo que for possível, para potencializar os efeitos de cura.
E as equipes espirituais que se encontram conosco vão trabalhando em nome do Cristo Jesus. Vamos vibrando e vamos confiando. E nesse momento, nós vamos entregando aos benfeitores a continuidade desse trabalho, enquanto outras equipes espirituais se aproximam de nós. E nós agora vamos abrir os nossos corações para que os benfeitores vasculhem as nossas mentes em benefício dos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos. E os benfeitores vão trabalhando de acordo com as necessidades de cada um. Confiemos. E enquanto os benfeitores vão acolhendo aos nossos pedidos e vão levando o auxílio necessário, nós vamos agora receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos será oferecida pelos emissários do bem. Nós vamos aproveitar esse momento, enquanto os benfeitores nos envolvem com essa energia de amor, para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Sintamos agora uma chuva de bênçãos sendo derramada sobre nós. E essa energia de cura percorre todo o corpo perispiritual e o corpo físico, dando-nos o reequilíbrio pleno, a cura do corpo, a cura da alma. Confiemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães, a cada benfeitor amigo, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor,
Abençoe a semana que se inicia. Abençoa, Senhor, essa nova estação, para que possamos ter uma primavera de paz, de harmonia, de felicidade. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente no próximo domingo, reunidos em Teu nome. E nós vamos encerrando mais esse Evangelho no lar, com gratidão a Jesus e a Deus, nosso Pai. Convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que bom, amigos. Depois de tudo que recebemos, a nossa Eudócia agradecendo e dizendo que o netinho está muito lindinho. Imagina. Até você, depois que virou avó, remoçou uns 20 anos, você e Arnaldo, imaginem a bênção da vida, como muda, né? Como a gente muda com essa bênção da vida. Amigos, para aqueles que desejarem alguma orientação, algum atendimento fraterno, ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração e irradiação, que é toda terça-feira, que é uma reunião de tratamento, eu vou passar o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Mas lembrando que amanhã, segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa palestra semanal. Com o tema? O tema... A encarnação de Jesus? Não. É outro tema. Mas lembrando a vocês, senão eu perco meu raciocínio, que já é pouco... Assim, amanhã a nossa palestra semanal e terça-feira o nosso estudo do Evangelho, 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. Mas também não posso deixar de lembrar, porque sempre outros vão nos assistir, não deixem de visitar o nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós temos mais de 1000 vídeos postados. Então, entre lá, se inscrevam, compartilhem. Esses mais de 1000 vídeos estão todos separados em playlist, então é de fácil acesso, palestras, estudos, cursos, evangelização infantil, evangelização para o jovem. Nós temos muitos vídeos interessantes. Confio que vocês vão entrar lá, vão se inscrever e vão compartilhar com outros. É a forma mais simples da gente levar a boa nova. Então, anotem aí o número do nosso WhatsApp, o número novo, o DDD é o 19, DDD 19, o celular, 99456-4473. 19 99 456-4473. Saúde e paz, até amanhã para todos vocês. E o Roberto se despede. Ok, muito obrigado. Já pedindo desculpas aí pelo chamado nega de dedo. Depois eu vou explicar em detalhes para aqueles mais íntimos. Mas o que ocorre, então? Nós fazemos tudo ao vivo e procuramos também nos empenhar. Entretanto, somos humanos e falhos, ainda quando, na minha idade, utilizando essa maravilhosa, essa tecnologia fantástica que tem aqui, às vezes eu não dou uma escorregada, não, eu caio mesmo, tá? Então, feitas essas desculpas, essas colocações, eu queria lembrar, Leila, que nós precisamos também solicitar a vocês, quando visitarem nosso canal, lá no YouTube, procura se inscrever, divulguem. Se der um joinha porque entendeu alguma coisa, tudo bem. Se não, não há problema. Reproduzam o que vocês não entenderam, porque aí, na medida do possível, aí responderemos.
E vamos também compartilhar, porque se isso nos ajudou a caminhar, a superar uma dificuldade, há muitas pessoas, não têm ilusões, estão se debatendo em trevas. E quando, sobretudo nos temas que a Leila traz nas segundas-feiras, que é sobre uma preleção evangélica, tem um tema sempre candente, provocativo, e que às vezes vai se enquadrar exatamente na situação em que se encontra aquela pessoa. E, por outro lado, independente dessa situação, vamos propagar o bem, sim, porque o mal, lembrando Kardec, aliás, os espíritos que responderam a Kardec, o mal prospera pela ausência do bem. Então, sejamos nós a acender essa vela, porque seremos os primeiros beneficiados e a luz se fará em nós, primeiramente. Então, muito obrigado. Desculpe o longo fecho, né? Eu sei que o nosso tempo, a formatação é muito compacta, para que nós possamos nos encontrar no próximo domingo, desejando a todos uma excelente semana, com muitas realizações e paz sempre e saúde nos corações. Aproveitar rapidamente para cumprimentar a Sandra Fernandes, a Marta Verso Rosa e a Ildete Claes, eu acho que é assim que se fala, e a nossa querida Niva também, Niva de Zeaduca. Então, amigos, agora já cumprimentamos vocês, um beijo no coração de todo mundo, fiquem em paz, até amanhã.